hein? Você viu? Tô ficando importante já, né? Tá vendo? Nossa Senhora! E aí, conta um pouquinho pra gente essa história do brownie, né? Que você falou que é a receita das nações. A Ana Paula, no final do ano passado, a gente começou a conversar sobre ter dentro de um mês, várias participações para poder aprofundar na gastronomia, na arte que é a cozinha. E eu sugeri ela, então, para a gente passear um pouco pelo mundo, mostrar como as receitas lá de fora não são tão diferentes do que a gente faz aqui. Então, a ideia foi a gente começar agora pela América do Norte, falar um pouco dos Estados Unidos. E como ela falou para mim, nossa, aniversário da nossa amiga estreante, Tânia Madureira, eu resolvi, então, fazer um brownie, que nada mais é, que vocês vão perceber, é um bolo super básico. E, assim, ele tem uma coisa muito legal da culinária norte-americana, que ele é um bolo, ele é rico em gordura, com bastante açúcar, como a culinária americana é a parte de doces. Só que ele tem uma característica muito legal, ele não é um bolo pesado. Muita gente acha que brownie tem que ser um bolo pesado, solado. Não, ele tem que ser um bolo úmido, um bolo rico e intenso em sabor. Esse é o grande detalhe do brownie, ele é um bolo muito intenso. E a receita dele não foge do clássico francês. Sempre vai ser uma receita de bolo comum, que vão ser o açúcar, os ovos e a farinha. Ele é mais baixinho, né? Então, aí que está o grande porém. O brownie ele não pode ser pesado. Ele tem que ser compacto, mas aerado, úmido. Ele tem que ser... É muito comum, um erro muito trivial é achar que o brownie é um bolo pesado. Não, o brownie é um bolo úmido, intenso. Ele tem que ter muito sabor de chocolate. Assim, eu até brinco que a diferença do brownie para o petit gâteau é a quantidade de chocolate, porque a receita é a mesma. A diferença é que no brownie vai muito mais chocolate e manteiga. Então isso faz com que ele fique muito mais intenso. E o nome brownie vem por causa do chocolate. O tom amarronzado dele deriva aí no inglês brown, marrom. Então fica brownie. Até a gente comentava agora há pouco, não existe só o brownie, existem os blondes, que são feitos com chocolate branco. Então assim, e o brownie, a receita do brownie sempre é chocolate e uma oleaginosa, uma castanha. Aí você faz com o que você quiser. Pode utilizar a castanha do Pará, o clássico é nozes. Você sempre vai utilizar nozes no brownie clássico. E hoje a gente vai fazer então o tradicional. O tradicional. O que a gente vai usar? São 6 ingredientes. Facinho. Manteiga, chocolate, farinha, açúcar, ovos e as nozes. Tá. E assim, é super... A gente vai começar fazendo... aquilo que eu gosto de chamar da pasta de sabor, que é o que vai dar intensidade ao brownie. O que é? Nada mais é do que derreter o chocolate com a manteiga e fazer uma pasta. Só isso. E assim, o segredo do brownie, da umidade dele é isso. A gente vai estar sempre acrescentando essa pasta, nunca fria e nunca muito quente na massa. Porque o segredo da massa é o quê? Será aerada. A massa não pode ser solada. Muitos brownies que eu provo por aí, eu sinto que o pessoal tem a preocupação de deixar ele compacto. A principal preocupação... Às vezes fica duro, né? E ele resseca, ele fica pesado. Tanto é que é de praxe o pessoal que faz sobremesa serve brownie com sorvete. Porque para um quebrar um pouco o outro, a estrutura do sorvete é muito mais macia que a do brownie, mas não tem necessidade. Hoje até eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou servir o brownie com geleia. E assim, é o que você precisa, só é o brownie... Para derreter a pessoa só cortou em pedacinhos. Chocolate meio amargo, você vai utilizar aqui o chocolate meio amargo, a manteiga, picou o chocolate com a manteiga, levou ao fogo, derreteu. E vocês não esqueçam que o site já está lá no ar com as receitas. A partir de hoje está tudo lá, a gente pode conferir como eles são feitos, a quantidade. E aí, o Jaderson vai explicando aqui pra gente, mas quem tiver dúvida é só conferir lá no site. Depois do programa, anota e faz. Já tá lá. O segredo aqui é a gente derreter o chocolate. Um grande detalhe para você derreter o chocolate é que ele não pode ferver. Se ferver, ele fica amargo. É porque geralmente as pessoas derretem em banho-maria. Mas qual é o grande segredo? Porque como eu estou derretendo ele com a manteiga, não tem necessidade de ser banho-maria. Porque assim, o chocolate desidrata quando ele passa de uma certa temperatura por falta de gordura. Como eu estou derretendo ele com gordura, não tem problema nenhum, pode ser direto ao fogo. E tem gente que derrete no micro-ondas também, pode? É muito melhor, porque o micro-ondas, o grande trunfo do micro-ondas é o seguinte: o micro-ondas não passa de 100 graus.
Tanto é que o teste do micro-ondas é o quê? Ferver água. Quando você precisa testar um micro-ondas, você vê se ele ferve a água em 1 minuto. Então é assim, porque ele não passa de 100 graus a temperatura interna dele. Ó, o chocolate já está derretido. Agora eu vou deixar aqui reservar. Essa é a pasta. Isso. E nós vamos para a parte da massa, que é a massa básica, que são os ovos. Vou acrescentar os ovos aqui. São quantos? 2 ovos? Eu estou fazendo meia receita aqui por questão de tempo para assar. Na receita são 4 ovos, 300 gramas de açúcar. O que eu vou fazer agora? Eu vou batendo esses ovos e vou adicionando açúcar aos poucos. Então... Vai estrear a nossa batedeira. É bem devagarzinho mesmo, bem de pouquinho. E pode bater na mão também? Não, só na batedeira. Vai cansar, mas pode. Mas a consistência fica a mesma coisa? Infelizmente, assim, se você bater bem firme na mão, ela fica, mas... Então não tem segredo a massa. E esse processo de bater os ovos com açúcar, nada mais é do que a gente está agregando ar à massa, para a massa ficar leve. Ah, o aerado seria, né? Não precisa, então não tem necessidade de bater a clara antes, depois bater a gema. Nós vamos fazer um bolo, um bolo mesmo, quisesse que ele ficasse alto, nós faríamos isso. Primeiro as claras, adicionaria as gemas, mas como eu não quero que ele fique alto, eu quero que ele fique úmido. Eu posso bater os ovos juntos. Eu vou confessar que a gente já tentou em casa fazer, não deu muito certo, mas eu acho que foi realmente a massa, às vezes, não ter feito, né, isso de bater, ficar mais úmido, ficou mais durinho, daí é o que o pessoal fala, serve com sorvete que você tem que aquela umidade, mas Quero que vocês percebam, tanto você que o pessoal está em casa, como vai mudando a coloração dela. Ela tem que ficar praticamente esbranquiçada. Tá clareando, né? Agora pode... O segredo é sempre aos poucos, permitindo que o açúcar vá se dissolvendo. E uma coisa legal de fazer isso é explicar o porquê. Quando você adiciona todo o açúcar de uma vez, ele cria muito atrito dentro da batedeira. Esse atrito destrói todas as bolhas de ar que o ovo fez. Então, quando você vai adicionando aos poucos, não tem esse atrito. É uma questão física, né? Aí tem gente que a gente ajuda também raspando, também pode? Isso, não tem problema. É para evitar que se acumule açúcar na borda. Na lateral, isso. Tá. Ele ficou bem clarinho mesmo, né? Você em casa que tem mais tempo, deixa bater mais um pouco. Deixa ele batendo mais, para o quê? Ele ficar cada vez mais leve. A pessoa não precisa se preocupar que não está subindo, a massa não está subindo, né, que vai dar errado. No forno ela vai subir um pouco e ela vai cair, é o normal, não se preocupe. É parecer às vezes o bolo que o pessoal fala que solou, né? Mas aí que é diferente, quando você for comer, você vai ver que ele não está solado, ele está úmido. No caso você deixa bater mais um pouquinho, agora o que você vai fazer? A farinha, então, não adiciona agora batendo não, também. Não. Farinha sempre pro final. Tá. Agora, o que eu vou adicionar? Vou adicionar essa pasta. Como que eu vou adicionar ela? Delicadamente. E uma coisa legal de se falar, sempre que a gente vai adicionar qualquer coisa, em lugar, uma coisa que está agregada muito ar, movimentos lentos e circulares. Então é sempre assim. Eu vou sempre fazendo essa movimentação, de cima para baixo, misturando delicadamente. Eu já ouvi falar também do fermento, né? Que o pessoal deixa por último. Às vezes você não pode bater tanto um bolo quando coloca fermento. Assim, a grande jogada é a seguinte.